satisfação poder estar na casa novamente e contar mesmo com o auxílio da espiritualidade que sempre nos auxilia, nos dá essa prestação de assistência para o momento da divulgação do Evangelho de Jesus. Então a gente agradece muito e vamos todos realmente nos interagir aqui com o tema da noite, que é a respeito desse semeador de estrelas, Divaldo, semeador de estrelas. Na verdade, Divaldo, semeador de estrelas é um livro. Eu consegui essa capa, esse aqui deve ser, é o primeiro que foi lançado, ó, Semeador de Estrelas, da Sueli Caldas Schubert. Então, nós vamos falar hoje de algumas curiosidades envolvendo Divaldo, que é muito importante a gente saber, porque é um médium que trabalha muito até hoje em favor da causa espírita. E ele tem algumas curiosidades, as suas palestras ensinam muito, a sua vida em si ensina muito para todos nós. Divaldo Pereira Franco é um dos mais consagrados oradores e médiuns da atualidade. Fiel mensageiro da palavra do Cristo pelas consoladoras e esperançosas lições da doutrina espírita. Todas as palestras de Divaldo abrem um leque de entendimento e, por assim dizer, a sua mentora espiritual, Joana de Ângeles, ela, a princípio, trazia um vocabulário um tanto quanto difícil. Muitos diziam, para que se pudesse ler as obras de Divaldo, deveria estar acompanhada de um dicionário, devido a algumas palavras um tanto quanto mais difíceis. Mas ela, depois de um certo tempo, ela começou realmente a adaptar mais ao nosso vocabulário. Então, mas ela ainda tem algumas palavrinhas difíceis. Com relação a isso, diz que certa feita, Divaldo ia palestrar e não tinha se preparado muito bem. E chegou no momento da palestra, ele não sabia onde ele buscava a inspiração, ele não tinha se preparado tanto. E aí é quando a mentora, Joana de Ângeles, se apresenta para ele e falou: olha, desta vez eu vou te auxiliar, mas da próxima, prepare-se. Prepare-se melhor. Então, é o compromisso com a doutrina que Divaldo sempre demonstrou, demonstra até hoje. Hoje em dia, precisamente, Divaldo faz suas palestras sentado. Alguém já viu? Ele tem alguns problemas de coluna, então ele faz as suas palestras sentado. Mas não interfere no tom de voz, na colocação, na mudança de tom, nada. Ele continua do mesmo jeito. Aos 96 anos de idade, conta Divaldo hoje. E quantos de oratória espírita? 76 anos. Isso é quase uma vida. É mais que um casamento. Mais que um casamento. 76 anos de oratória espírita. Divaldo atinge surpreendentemente a exemplar performance com mais de 20 mil conferências. 20 mil. A gente pode calcular isso? Nossa, é muita coisa. Sempre viajando, sempre se deslocando de um continente a outro. É onde ele vai, onde ele é chamado, Divaldo comparece. Ele leva algumas pessoas com comitiva. Quando o seu companheiro de jornada era encarnado ainda, o acompanhava também, o senhor Wilson. A gente vai ver aqui, vai falar um pouco dele também. Então ele faz isso, 20 mil conferências, seminários em 71 países. Divaldo também sabe alguns idiomas. Em muitos deles, por várias vezes, dos 5 continentes.
ele é denominado semeador de estrelas. Segundo Chico Xavier, ele tem uma estrela na boca. Essa frase é de Chico. Então, Divaldo tem uma estrela na boca. Ao final, a gente vai encerrar com essa mensagem. Que ele tem uma estrela na boca. Suas conferências têm atraído numeroso público que se emociona com os comentários, narrativas e ensinamentos transmitidos, os quais promovem o autoconhecimento. Então, muitas das obras de Joana de Ângeles, o Homem Integral, o autoconhecimento, Amor Imbatível Amor, tem vários títulos que nos levam ao autoconhecimento, que é, por assim dizer, a chave do progresso moral. Já dizia aquela frase que foi encontrada lá em Delfos: conhece-te a ti mesmo, que é a chave do progresso moral. Saber quem é você, saber como é a sua intimidade. Porque você está nesse corpo, mas você não é esse corpo. Você é um espírito e tem um corpo. O autoconhecimento liberta, nos prepara para os embates da vida, nos prepara para tudo aquilo que a gente vai conhecer. E a gente passa a se conhecer dentro das situações. Caso queiramos fazer um trabalho de periferia, é bom que passemos a nos conhecer melhor, né, para quando da chegada dos momentos. Então, essas palestras, né, as obras. Tem uma curiosidade também quando ele foi psicografar a obra O Homem Integral. Essa obra é profunda, ela iria trazer grandes esclarecimentos. E o que acontecia? Divaldo não estava tão, vamos dizer assim, afinizado com a teoria, o conhecimento que seria passado. Então, o que Joana diz para ele? Você vai se preparar primeiro, você vai estudar primeiro, para depois nós, então, escrevemos a obra. Porque nessa comunicabilidade com os espíritos, no caso da psicografia, o médium, que é Divaldo, no caso, ele precisa, como sendo um instrumento, ele tem que ser um instrumento afiado, porque senão ele não conecta, não há conexão. Então é preciso entender, ter os clichês mentais para que o espírito possa então acoplar mente a mente e passar a mensagem que se quer passar. Então, Divaldo teve que estudar assuntos referentes ao que ela iria constar ali no livro O Homem Integral. Tem essa curiosidade dessa obra também. Divaldo Franco tem sido também o pregador da paz. Ele é o representante, ele recebeu um título, uma moenda, parece, que ele é o representante da paz. Hã? Alguém falou? Embaixador, muito obrigada. Embaixador da paz. Ele vem falando sobre a paz, em contato com o povo simples e humilde, que vai ali para ouvir a sua palavra nas praças públicas. Olha que trabalho também muito emocionante para ele, na idade que ainda se encontra, ir até as praças públicas, conversar com aquelas pessoas simples e falar da paz. E ele fala muito do amor também. Ele fala que é preciso amar, ame-se. Ele fala, ame-se, conclamando todos ao combate à violência. Então, nessas conversas dele em praças públicas, ele vai falar para que todos entendam a questão da não violência. Uma violência não conserta, não consegue baixar a guarda daquela outra violência. Não consegue.
Então ele fala da não violência e para saber sobre isso, o que ele desenvolve? O tema autopacificação. É preciso ser pacífico? Sim, porque Jesus disse, bem-aventurados os que são pacificadores. Mas depois de ser pacífico, é preciso pacificar. Então, se eu guardo a paz dentro, é preciso espalhar a paz, trabalhar para isso. Vai contagiar a todos, principalmente os irracionais, aqueles que se iram fácil demais, que não conseguem o autodomínio vamos dizer assim, dessa natureza irracível. Porque não é o corpo que dá cólera, é o espírito que dá cólera ao corpo. É o espírito que é colérico, nervoso, não tem condescendência, não consegue se autodominar. Então, se você é pacífico, guarda a paz interior, pacifica. Então, é isso que o Divaldo fala a respeito da não violência. Há 71 anos, em parceria com seu fiel amigo Nilson de Souza Pereira, Nilson, ele nasceu no dia 26/10/1924 e veio a desencarnar no dia 21/11/2013. Era um companheiro, juntos, eles fundaram a Mansão do Caminho, que é uma escola, é um lar. Todos ali internos são chamados de filhos de Divaldo, porque ele cuida, ele dá educação, é informatizado o local, eles têm escola, eles têm comida, eles recebem assistência médica. É um lar, por assim dizer, a Mansão do Caminho, cujo trabalho de assistência social a milhares de pessoas carentes da cidade de Salvador tem conquistado a admiração e o respeito da Bahia, do Brasil e do mundo. O quanto esse trabalho é bem realizado, o quanto essas crianças são bem tratadas. O nascimento, vamos falar do nascimento. Naqueles recuados dias do ano de 1926, um médico em seu consultório na cidade de Feira de Santana, na Bahia, esse aqui é o nascimento de Divaldo, olha só o que aconteceu. Declarara o médico a dona Ana, que era sua mãe, na ocasião de sua última gravidez. Então, essa gestação, futuramente seria Divaldo, era o 12º filho da dona Ana. As mulheres naquele tempo eram 12, 13, 15. Faziam, era da natureza delas. Mas na ocasião dessa última gravidez, cuja criança viria a ser o médium Divaldo Franco, o médico vai dizer a seguinte frase para a mãe dele: Dona Ana Franco, a senhora ficou grávida aos 44 anos. Hoje fala-se que só até os 35 ainda se aceita uma gravidez, né, normal. Logo após, já é considerada gravidez de alto risco. Mas a Cláudia Raia engravidou com 52. Então, alguns ultrapassam isso. Mas ela engravidou pelo 12ª vez aos 44 anos. E o médico vai falar para ela assim: olha, não é barriga d'água não, hein? Como está pensando? Se a senhora não fizer o aborto, seu filho vai nascer anormal. Pensem. Vamos pensar aqui para uma mãe receber uma notícia dessa do médico e já logo em seguida dar a ideia do aborto, porque senão o filho nasceria anormal. Mas a dona Ana, contudo, não aceita o diagnóstico e prossegue com a gravidez daquela criança, que seria o derradeiro de 12 anos. Meses depois,
ela constata que, diferentemente da determinação do médico, o menino era normal. E mais tarde surpreenderia a todos por ser anormal. Não é anormal, por todos os seus feitos, por tudo que conseguiu demonstrar. Então, Divaldo Pereira Franco nasceu no dia 5 de maio, portanto, esse mês é um mês de aniversário de Divaldo, né? Em Feira de Santana, na Bahia. É o caçula do casal Francisco Pereira Franco e Ana Alves Franco, que gerou 12 filhos, dos quais 5 faleceram até mesmo de Divaldo, antes de Divaldo nascer. Aliás, a infância do maior divulgador da doutrina espírita na atualidade, considerado o embaixador do espiritismo no mundo todo, não foi das mais fáceis, mas era dentro do seu próprio lar que o pequeno Divaldo enfrentava as maiores dificuldades, não muito diferente do que o senhor Chico Xavier, que também era dentro do lar, com a morte da mãe, foi morar com a madrinha, com a madrasta, aliás, depois que foi morar com a madrinha. Então, não era diferente. Mas ele, em razão por que ele enfrentava várias dificuldades lá dentro da casa dele, por causa da sua mediunidade. Tanto seus irmãos mais velhos, que o chamavam apenas de, quanto seu pai, o recriminavam pelas visões e até lhe aplicavam surras, considerando que se tratava de algo demoníaco. Porque Divaldo, ele conta que no início da mediunidade dele, ele, quando ele estava já mais velho um pouco, não tão criança, porque criança, até 7 anos, elas podem ver espíritos e pessoas encarnadas, que é normal. Divaldo achava normal. Quando mais tarde, aí ele já sentia dificuldade, porque ele cruzava com os espíritos, né? Era assim que eles faziam. Mas na primeira infância dele, em 1931, aos 4 anos de idade, ele vê aproximar-se dele uma senhora. Aqui já vai começando a trazer à tona a mediunidade realmente de Divaldo. Psicofônica, psicográfica, intuitiva, várias mediunidades também. Então ele vai ver uma senhora se aproximar dele, 4 anos de idade. Chico Xavier via sua mãe aos 5 anos de idade, para dar um recado a ele. E ela vai dizer assim: diga a Ana era a mãe dele, que sou Maria Senhorinha. O menino não estranhou nada, era um pedido normal. Ali estava uma senhora, como as outras, que lhe pedia para transmitir um recado à mãe dele. Para ele era normal. Ana, que era a mãe dele, e ele faz o que ela lhe pedia. Entretanto, ao formular o recado, Dona Ana tenta dissuadir o menino. Ela tenta iludi-lo ou levá-lo para outro tipo de pensamento, para que ele não continuasse com aquela ideia. Mas ele foi firme. Entretanto, ele foi firme, dizendo que Maria Senhorinha não poderia estar ali mandando recados. Mas a mãe dele diz: olha, mas como ela iria mandar recado se ela era minha avó e eu não a conheci? Porque morrera precisamente no parto dela, há muito tempo. No seu entender, os mortos não falam com os vivos. Mas o recado, como se dizer, fora dado. Né? Fora dado. A Dona Ana ficou impressionada com a convicção do menino a respeito da sua visão, mesmo porque tais fenômenos começavam a ocorrer frequentemente com ele, porque ele tinha visões, passava a visualizar os espíritos sempre. Por via das dúvidas, tomou uma decisão, a mãe dele.
O que ela fez? Pegou o menino e foi à casa da irmã mais velha, Edviges, que a tinha criado na ausência da mãe. E vivia, nesse tempo, presa ao leito por uma paralisia. Então, essa irmã mais velha, a Edviges, vivia presa ao leito por causa da paralisia. Na presença da tia, o menino foi instruído a reproduzir a história. A mãe vai pedir para ele contar a história para ela, né? E o fez da melhor maneira possível, nos precários limites do seu vocabulário infantil. E aqui ele já começava a demonstrar um pouco, né, bem nítido, assim, sutilmente, o seu poder de oratório. O seu poder de oratório. Aí ele fala, era uma mulher magrinha, de olhos verdes, e usava um vestido branco, os babados frissados, mangas compridas e gola muito alta. Tinha os cabelos penteados para trás, presos em um coque, como se usava antigamente. Olha a questão dos detalhes. E eram detalhes irrecusáveis. Irrecusáveis. É como a gente lembrar quando a mãe de senhor André Luiz teve a oportunidade de ir visitá-lo na colônia de Nosso Lar. A primeira coisa que ele vai observar, os cabelos em neve, a mantilha sobre o vestido, ele falava a cor, ele falava tudo. Mas os espíritos, eles se mostram como nós iremos reconhecê-los. Ela quis se mostrar para o filho como da última encarnação, porque assim ele se lembraria mais fácil. Então, Divaldo teve uma riqueza de detalhes ao falar sobre isso. Tia Edviges nem precisou falar muito, pois as lágrimas escorriam pela face. Bastou uma frase curta e emocionante. Ana, é mamãe, Ana, não tem jeito. Então, Divaldo ali já começou a demonstrar os seus primeiros raios da mediunidade. Os primeiros contatos do menino Divaldo com a dimensão espiritual foram dramáticos. E muitas vezes a gente pensa assim, nossa, é um médium da atualidade, como Chico Xavier, é um médium do século. Mas nós não conhecemos a história, como tudo se deu, como é que eles chegaram e as dificuldades que enfrentam todos os médios, como da natureza de Chico, da natureza de Divaldo, por exemplo. Ele fala da questão da responsabilidade, por exemplo, das mensagens psicografadas. É preciso ter responsabilidade ali, ser verdadeiros, é preciso estudar, é preciso ter confiança para repassar a mensagem. Porque ele encontra de tudo mesmo, no seu caminho com os espíritos. Então, os primeiros contatos dele com essa dimensão espiritual foram dramáticos. Afinal, mesmo um adulto se assustaria ao descobrir que algumas pessoas que vê já desencarnaram. Era novo ainda. Era como Chico Xavier, que também aos 17 anos já psicografaria então a obra Parnaso de Alenquim. Então, para eles já realmente é difícil. Sem contar a discriminação que sofria em razão das visões, porque muitos não acreditavam, não davam atenção. E as visões terrivelmente perturbadoras, provocadas por maus espíritos, tiravam-lhe o sono. Fala assim, nossa, mas então até dormindo, sim, porque no momento do sono nós estamos, é o que a gente fala, é o momento da emancipação da alma. Então é quando o espírito pode planear as alturas, porque ficará ligado ao corpo pelo cordão prateado, pelo cordão fluídico. Mas alguns não querem alçar voos, não querem aproveitar a liberdade temporária, ficam presos ao corpo. Mas o médium,
ele guarda esse período com maior intensidade, porque aí os espíritos realmente vão se aproximar. Muitos pedindo ajuda, muitos desorientados, enfim. Era o que acontecia com ele, até no período de sono. Para piorar a situação, um espírito obsessor começou a persegui-lo ainda quando ele tinha cerca de 7 anos de idade. Divaldo então conta 96, mas olha só o que vai acontecer. Tratava-se da alma de um religioso que buscava vingança por desentendimentos em uma encarnação passada. Então, olha só, outro aprendizado para nós. As situações que nós vivemos no plano terreno, a maioria delas, se não todas elas, devem ser resolvidas. Encontrar um ponto de paz, de entendimento. Porque, caso contrário, levaremos conosco aquela desunião, aquele desfazimento, a falta de compreensão, a falta de solução. Então era o que aconteceu. Esse religioso buscava vingança com ele por causa disso. Isso no século XVII. O que aconteceu? Ambos eram religiosos franceses. E Divaldo, o que ele vai fazer? Naquela encarnação francesa, ele vai interromper a encarnação de seu perseguidor. Então ele o assassinara, por assim dizer. Mesmo depois de pedir perdão e mostrar-se arrependido, ao saber o motivo do Máscara de Ferro, quem já ouviu falar desse obsessor de Divaldo, o Máscara de Ferro? Ele sempre aparecia, e olha só como era a máscara, hein? Como ele se chamava, seu inimigo, que aparecia sempre para ele com o rosto coberto por uma espécie de máscara em chamas. Terrível, mas sempre aparecia para ele. Levaria muitos anos até que a animosidade se encerrasse. Tudo acabou graças ao bom coração de Divaldo, já adulto, que acolheu. O que vai acontecer? Divaldo estava na casa do caminho e alguém foi chamá-lo lá dentro para que ele viesse até a calçada, porque ali, no latão de lixo que estava na calçada, continha um objeto, um embrulho estranho, que eles gostariam que ele participasse desse desembrulhar desse pacote, vamos dizer assim. Divaldo então vai até a porta da mansão do caminho, e quando eles vão abrir o saco preto que estava contido esse objeto, segundo eles, era uma criança bem pequena, bem pequena. E Divaldo vai tomar nos braços aquela criança pequena, vai aconchegá-la ao seu peito, e nesse momento, quem aparece? O Máscara de Ferro. E vai falar para ele assim: mas você vai amar isso? E Divaldo diz: vou aprender a amar. Aí ele falou: então, pois a partir de hoje eu não vou te perseguir mais, porque esta é a minha mãe. Uau! Vejam quando Divaldo foi firme. Vou aprender a amar, porque em todas as circunstâncias nós não haveremos de nos sentir superiores, mas iguais na humildade, no reconhecimento da dificuldade que cada um tem. Então ele diz: vou aprender a amar. Então ele acolheu essa criança abandonada em uma lata de lixo, a qual era a reencarnação da mãe da entidade que o assombrava, que era o Máscara de Ferro.
Mas por muitos anos, o Máscara de Ferro fez de tudo para atrapalhar a vida de Edivaldo, que por sorte, sem obter sucesso. Por quê? Por causa da firmeza de Edivaldo nos seus propósitos reencarnatórios, a sua lucidez consciencial a respeito de tudo que ele tem, sempre. Então, e outros acontecimentos traumáticos ainda abalariam a infância e a adolescência de Edivaldo. E um deles, que é extremamente também doído para ele, é o suicídio de uma das irmãs. Ela se chamava Nair. E isso aconteceu em 1939. E por que ela se suicidou? Porque ela descobrira que era traída pelo marido. Ela e Edivaldo se davam muito bem, tinham uma amizade grande, e o acontecimento veio a entristecer. Mas ainda porque não deu muito tempo depois, como ele tem a mediunidade, ele começou a ver a sua irmã, que sofria bastante pela atitude impensada e sempre aparecia implorando a sua ajuda. Depois de muitos anos, Nair reencarnou como filha de uma mulher bem pobre. E o que é que essa mulher vai fazer? Vai recorrer à mansão do caminho por não ter como alimentá-la. Olha onde ela foi buscar comida? Lá na mansão do caminho, onde estava o seu irmão. Nessa nova passagem, nessa nova encarnação, essa irmã dele tinha uma saúde frágil, foi acolhida pelo irmão, que cuidou dela até os 9 anos de idade, quando desencarnou mais uma vez. Pelo motivo da saúde frágil, aqui ele não comenta, mas possivelmente por causa do motivo do suicídio. Deve ter fragilizado a sua saúde. 5 anos depois, nova tragédia vem abalar a família do médium. Desta vez, José, um dos irmãos de Edivaldo, muito querido por ele, foi quem teve uma morte traumática, vítima de um aneurisma. Estoura-se uma veia, uma artéria, pode ser na cabeça. Eu já tive casos no intestino, onde passar uma artéria, se não estiver muito bem, pode acontecer o rompimento, a ruptura de uma das artérias. E ele aconteceu, esse aneurisma. No velório de José, Edivaldo sentiu, gente, olha que coisa mais interessante, hein? E a gente pensa, nossa, mas para que tudo isso, Um médium dessa natureza, um médium conhecido no mundo inteiro, mas olha, a gente não sabe o que acontece nas coxinhas, tá? Antes de entrar em cena. Olha aqui o que aconteceu. Esse aqui também é aprendizado até para mim, eu não sabia. No velório de José, Edivaldo sentiu que as suas pernas haviam sumido e acabou sofrendo com uma paralisia que o deixou de cama por cerca de 6 meses. Quando eu li isso aqui, eu me lembrei do senhor Allan Kardec, que tiveram uma perda também temporária de visão, chamada apoplexia, que durara também, não sei se questão de 4 meses, e ele fora levado a uma médium sonambúlica para que pudesse ser curado dessa visão, essa perda de visão temporária. Que era também um pouco para reforçar a fé de Kardec na mediunidade. E fora providencial essa perda de visão de Kardec, porque devido à missão que ele tinha para a frente.
dizem as entidades venerantes. E ele fora curado por essa médium sonambula. E a cura para Divaldo não era nenhuma doença. Acabou sendo decisiva para o futuro de Divaldo e do próprio brasileiro. O que aconteceu? Depois de recorrer a alguns médicos que não conseguiram diagnosticar a natureza do problema, desesperada, a família aceitou que a médium Ana Ribeiro Borges, conhecida também por Dona Naná, à época bastante famosa e de passagem pela cidade, fosse ver o jovem, por sugestão de Clarice, uma prima de Divaldo. Dona Naná não demorou a identificar o espírito. Que espírito era, hein? Do irmão dele. O espírito José, que perturbado pela morte repentina, prendia-se ao irmão como que a buscar ajuda. E isso pode acontecer? Pode acontecer. Então, por isso, os tratamentos espirituais são muito importantes. E a fé daquele que busca o tratamento, que busca a cura, é um componente importantíssimo. Muito importante. Então, com orações e toda a sua experiência, a médium conseguiu que Divaldo se levantasse e voltasse a caminhar. Mais do que isso, identificou a forte mediunidade do jovem e acabou sendo a responsável por apresentá-lo à doutrina espírita. Levado pela mãe a conselho de Dona Naná e de um primo chamado Teobaldo, que também era médium, Divaldo pisou pela primeira vez em uma instituição kardeciana, o Centro Espírita Jesus de Nazaré, que se mantém em atividade até os dias atuais. Por influência de Dona Naná, que estreitou laços de amizade com a família de Divaldo, o jovem médium mudou-se para Salvador em 1945. Começava assim uma nova etapa de sua vida que, de certo modo, ainda está em andamento. Ainda está em construção, por assim dizer. Mas depois desse tempo todo, sim, depois desse tempo todo, não é? E outro assunto interessante envolvendo Divaldo, que a gente já vai caminhando para o final, para a gente fazer a leitura que eu disse para vocês, da mensagem, que fala a respeito do semeador de estrelas, é a respeito de Divaldo e a história do suicida do trem. Alguém já leu? Conhecem? Não conhecem? Muito interessante. Divaldo conta, porque é uma situação que pode emocionar a todos nós, principalmente nós médiuns, aqueles que procuram a renovação íntima para poder se tornar um instrumento cada vez mais fidedigno para a espiritualidade, passar as suas informações, as suas mensagens, pedir ajuda para todos. Então é emocionante. Com toda essa experiência de vida, ele tem muito a nos ensinar, Divaldo. Cada palestra dele proferida, cada história contada, carrega lições de sabedoria que podem mudar o estado de espírito de quem as ouve. E muda para todo mundo sempre. E a história que a gente vai contar a seguir é dessa natureza, muito emocionante. Então vamos lá. Divaldo conta que certa vez leu em um jornal sobre um terrível suicídio de um homem, pai de 10 filhos, que havia se atirado sobre a linha do trem e foi triturado. Era um modesto operário
ficou muito impressionado com o caso e passou então a orar por esse pobre espírito. Após ler a mensagem, ele se tomou de afeição pelo espírito e começou a orar por ele. O que ele fez? Ele tem uma caderneta lá na Mansão do Caminho, onde ele faz anotações de nomes, os quais ele passa a orar, e orar sempre. Então ele anotou o nome dele na caderneta de preces especiais, as que ele faz pela madrugada. Então ele ainda tem este trabalho de fazer essas orações no período da madrugada. Divaldo intercedia por ele, pedindo a Jesus, dizendo que talvez esse pobre operário nem estava querendo se matar. Talvez o tenha feito pelas circunstâncias ou pela falta de conhecimento de que a vida é ininterrupta e que a verdadeira vida é a vida do Espírito, então não se morre. Talvez por desconhecer tais fatos e pelo desespero, pelas circunstâncias, fora levado a esse extremado ato. 15 anos se passaram e continuava Divaldo firme nas orações por esse espírito todos os dias. Certo dia, Divaldo estava com um problema e por esse motivo estava sofrendo muito. Nessa noite, ele não conseguiu então interceder por ninguém, não conseguiu orar por ninguém, pois não se sentia em condições. Estava frágil, estava sofrendo também. O sofrimento dele era muito grande, então ele começou a chorar. Nesse momento, o Espírito vai aparecer e vai perguntar: por que choras, Divaldo? Meu amigo, não falou Divaldo, por que choras? Divaldo explicou então que estava enfrentando um grave problema. Disse-lhe então que se ele continuasse chorando, o Espírito, ele também o faria, porque ele o amava. Ele disse, Divaldo, meu amigo, ele não falava Divaldo, meu amigo, se você continuar chorando, eu também vou chorar, porque eu amo. Olha só. E aí, ele tinha uma gratidão por Divaldo, que era uma coisa assim, extrema. E ficava muito triste em vê-lo assim. Essas palavras fizeram com que Divaldo ficasse um pouco menos triste. Vamos ver o desenrolar da história. O Espírito, então, começou a contar a sua história. Disse que há muitos anos havia se jogado embaixo das rodas de um trem e que não era possível descrever o que sentia nessa tragédia eterna. Mesmo depois de morto, ele ouvia incessantemente o trem apitando, indo em sua direção. Normalmente os espíritos com morte trágica, principalmente mortes súbitas ou advindas desse ato, por exemplo, eles ainda por muito tempo permanecem com a mente, porque a verdadeira vida, diz André Luiz, é a vida mental, é o que se guarda na mente. Então eles ficam presos, muitos ficam presos ali. Eles não recebem socorro, velho, recebem, mas eles vão quando querem. Está lá no Evangelho do Espiritismo, quando o Espírito deixa a terra, ele vai para o espaço vagar, até que queira se esclarecer a respeito da sua situação atual. Então ele ainda ficava ouvindo o trem apitando e vindo na direção, que é trágico, é impactante esse tipo de morte. Sentia o corpo sendo triturado pelas rodas externamente, sem nunca morrer. Então muitos desses irmãos sofredores, e Divaldo fala disso no livro Semeador de Estrelas, da responsabilidade do acolhimento do médium psicofônico,
quando da repassagem da mensagem de espíritos sofredores dessa natureza. Porque eles chegam extremamente carentes, extremamente confusos ainda. Então, o médium há que se ter caridade. Quando o trem, por fim, acabava de passar e ele achava que iria respirar, começava tudo outra vez. O apito, a trituração do corpo, a eterna dor, a extrema dor. Mas, um dia, o Espírito escutou alguém chamando o seu nome com tanto amor e ternura, que se sentiu aliviado por alguns segundos. Mas logo o sofrimento voltou. De tempos em tempos, ouvi essa pessoa desconhecida chamando o seu nome. Percebeu então que não ouvia mais o apito do trem. Deu-se conta que, apesar do suicídio, continuava vivo e que alguém pedia a Deus por ele. Olha que coisa boa, uma oração. Dizem que a oração para os suicidas que estão lá no vale dos suicidas é como um bálsamo a curar as feridas, as chagas. Então a oração, alguém orava por ele, pedia a Deus por ele. Começou a refletir sobre a gravidade do seu ato, porque muitas vezes exasperar com alguém que tenha cometido, pensa em cometer esse ato, que cometeu, mas não teve êxito, vamos dizer assim, ainda permanece entre os encarnados. É só o amor e a oração para chamar a pessoa para a consciência divina. Então olha só o que aconteceu. Começou a refletir sobre a gravidade do seu ato, depois de tanta oração, depois de tanto carinho que ele recebia, que ele sabia que alguém estava orando por ele. Um dia, sentiu-se fortemente atraído pela voz que orava por ele. Encontrou Divaldo Franco em seu quarto, orando. Ficou sabendo que aquele ser desconhecido, de grande bondade, orava pelos desgraçados. Passou a visitar Divaldo sempre que ele orava em seu favor, mas Divaldo não o enxergava. Quando o espírito se encontrava totalmente lúcido, resolveu visitar sua família e o seu sofrimento foi muito grande, pois encontrou a sua mulher blasfemando contra ele. Aí ela atribuía ao seu ato impensado toda a miséria pela qual a família se encontrava. O outro ensinamento que haveríamos de aprender com as lições de Divaldo. Quando de um ser querido nosso, um familiar, um amigo, que tiver sua passagem dessa natureza, o que haveremos nós que ficamos na terra a fazer? Orar, pedir as melhores vibrações, as melhores companhias, para que aquele espírito possa recobrar a sua consciência, porque ele ainda haverá de estar diante das leis divinas. Então a nossa parte, enquanto família, enquanto amigos, enquanto casa espírita, é a oração em favor do seu pronto restabelecimento, para que ele possa ter acolhimento em nossas casas. Para conseguirem, aí ele fala da dificuldade da família, depois, num certo dia, além das dores que sentia, passou também a sentir dores morais. Explicou a Divaldo que todo suicida responde não só pelo seu ato impensado, mas também por toda uma onda de efeito que decorre daí do ato. Então, por isso a gente diz, oração, acolhimento, através da oração, das vibrações caridosas. Divaldo Franco era o único que orava e pedia por ele. Como uma pequena retribuição, estava ali naquele dia em que Divaldo chorava, pedindo para que não sofresse,
porque se ele se entristecesse, o que seria dos dois? Permanentemente triste. Então ele vai dar um abraço apertado em Divaldo e chorou também, demoradamente. Divaldo ficou emocionado, pois não esperava comovê-lo com o seu sofrimento. Então o Espírito explicou que eram lágrimas de felicidade, pois pela primeira vez sentia-se feliz, já que agora, por estar aprendendo a consolar alguém. Então olha só, que aprimoramento moral e espiritual, que grande descoberta. Olha, pela primeira vez, né, ele está ali consolando alguém. Ele poderia iniciar uma nova jornada de reabilitação. E a primeira pessoa que ele consolava ali era Divaldo. A história de Divaldo Franco, o suicida do trem, é muito forte nesse sentido, porque ele conseguiu comover o espírito e auxiliá-lo na sua tomada de consciência. Então isso é muito importante. Olá! Foi um prazer! Fica para a próxima, falar da mãe dele. Posso só falar o poema? O semeador de estrelas. Divaldo tem uma estrela na boca, dizia um dia Chico Xavier. A seara é grande. Eis que vem o semeador e a percorre. Seus passos são firmes, decididos, incansáveis. As sementes de luz são lançadas, núculas que permanecem brilhando. Todas as terras percorridas recebem a insementação, mas nem todas medram agora. O semeador segue adiante, não olha para trás. Os anos passam e ele caminha. 40 anos percorrendo as leiras do coração humano. O mundo chama para ouvi-lo a falar desse ideal que o abraça. A missão de semear é intemporal. Divaldo Franco semeia. Na esteira dos teus passos, todavia, brilham estrelas que se acendem na noite dos tempos. A Via Láctea iluminada refúgio e aponta, com o seu caminho de estrelas, a direção do Cristo cósmico. E o semeador saiu a semear. Muito obrigada. Desculpa. Passei.